Eu sou o pastor Feliciano Amaral, pastor e cantor com experiência de 62 anos de gravações aqui no Brasil. Sou pastor, já pastoreei 5 igrejas aqui no Brasil. Meu nome é conhecido em todo o Brasil e fora do Brasil, mas há uma necessidade de um esclarecimento. Por isso estou gravando esse documentário para que o mundo evangélico fique sabendo que há uma necessidade, porque se aproximou de nós, de mim e de minha esposa, um senhor por nome Gaspar dos Reis. Ele disse que, através do telefone e por uma gravação de CD, que teve uma visão, um sonho, ele devia proteger alguém e que esse alguém era Feliciano Amaral. Então ele propôs que nós fôssemos, eu e minha esposa, fôssemos os pais dele. E daí para frente passou a nos chamar de pais. Mas cremos que o propósito dele não era esse, de ter um pai adotivo. Combinei com a minha esposa, porque criei 6 filhos outros, além dos meus 8 filhos, criei mais 6. E adotar mais um nos Estados Unidos, que eu nunca conheci, não seria nada demais. Seria um amigo que nos chamaria de pais, e isso não nos prejudicaria. Mas esquecíamos ou não sabíamos que havia um outro propósito da vida, na proposta desse indivíduo, dessa criatura chamada Gaspar dos Reis. Ele se aproximou de nós através desse sonho dele, se é que ele teve realmente um sonho. Mas nós não sabíamos que havia um propósito nele de adquirir material nosso para ele criar um programa de rádio aí nos Estados Unidos com o nosso material e também com alguns telefonemas que fornecemos para ele ter contato com outros cantores do Brasil. E através disso ele chegou a contactar com outros cantores com propostas de levar aos Estados Unidos aqueles que ele tinha contato e que pedia documentação ou vinhetas e gravações para ele divulgar o seu programa Louvor e Saudade. Até aí, muito bem. Nós nunca vimos essa pessoa, não o conhecemos, mas ele nos chama de pai e diz que ele seria o meu sucessor como cantor. E então nós enviamos nossos documentos para ele, playback e gravações. Mas descobrimos que o propósito dele não era sincero, porque descobrimos várias falhas nos seus pronunciamentos e contatos com outras pessoas. Inclusive, ele disse que há uma pessoa que nos deu um apartamento de luxo no Recife para nós morarmos, como proteção dele. Isso não é verdade. Ele não nos deu coisa nenhuma, não nos deu apartamento. A minha esposa já possuía o seu apartamento e depois de 5 anos de casado, segunda núpcias, nós adquirimos um apartamento com um quarto a mais apenas, e não é de luxo, mas nós pagamos com os nossos recursos, sacrifício de 5 anos, juntando dinheiro para a compra desse apartamento. É nosso, sem nada desse indivíduo. Então nós repudiamos esse indivíduo como nosso filho. Não sou
pai de filho mentiroso. Não sou pai de filho mentiroso. Porque disse que me deu um apartamento, não me deu coisa nenhuma. Também ele disse que é filho de Elza Rocha Gotelipe do Amaral, minha esposa já falecida, e foi desmascarado no momento. Alguém que disse para ele que conhecia a Elza e que sabia que ela não era mãe de nenhum dos filhos, ou mãe dele, como ele disse lá. Dessa maneira, nós repudiamos esse indivíduo. Queríamos e estamos fazendo esse vídeo para esclarecer que ele não é nosso filho. Não considero esse indivíduo como filho, porque ele é mentiroso. Eu não sou pai de indivíduo mentiroso. Ele diz coisas a nosso respeito que não é verdade. Por exemplo, ele disse agora, há pouco tempo, que gravou um CD lá aí nos Estados Unidos e que mandou para mim 1000 discos, que eu já havia vendido 600 peças. Desde o início desse ano de 2010, desde janeiro, nós não temos contato nenhum com ele. Nenhum contato por telefone, por forma nenhuma, nenhum contato. Não o conhecemos nem por fotografias, porque pedimos fotografia para conhecer, já que nós tínhamos um filho nos Estados Unidos, mas ele nunca nos mandou uma fotografia. Então nós não o conhecemos e repudiamos as suas atitudes de mentiras, de muitas mentiras. Não enviou nada para mim, não enviou disco nenhum para mim, não pedi disco nenhum dele, não o conheço, nem a voz dele não conheço. Certamente está usando os meus playbacks para cantar em cima, que é um furto, que é um roubo. Então eu estou repudiando aquilo que fiz. Quando comemorei 60 anos de gravações, eu ofereci a Deus um culto e ação de graças. Como o culto foi muito festivo, muito agradável, foi gravado, então eu lancei um DVD com o que aconteceu naquele dia, inclusive a mensagem. Mas no momento eu fiz uma declaração, que tinha um filho nos Estados Unidos, que me ajudou na gravação de um CD, que o nome dele é Gaspar, e eu disse, meu filho Gaspar. Mas eu estou desconsiderando aquilo que fiz, porque ele não é meu filho, nunca o vi, e quando disse que ele era meu filho, era em consideração porque eu pensei que se tratava de uma pessoa honesta, de uma pessoa boa, de uma pessoa correta, crente, como ele disse ser. Hoje anda de Bíblia na mão e não é crente coisa nenhuma, porque crente não mente, porque se ele conhecesse a Bíblia como crente, ele sabia que os mentirosos ficarão de fora, os cães, os mentirosos e todos os que cometem pecado ficarão de fora da entrada do céu. Então eu estou repudiando esse indivíduo como meu filho. Não é meu filho, nunca o vi e gostaria que ele nunca me chamasse de pai usando o meu nome para subir, para engrandecer o seu próprio nome. Não é meu filho, nunca vi. Uma das mentiras dele, disse que morou em minha casa 12 anos e que ele cantava e que eu dizia que ele era meu sucessor, que quando ele cantava, porque aqui no Brasil eu tenho o apelido de Roxinol do Sertão, então o que eu dizia, esse é o meu filho, o meu Roxinolzinho, que vai ser o meu sucessor, e que morou em minha casa 12 anos. Nunca vi esse indivíduo, como morou comigo 12 anos. Mais uma mentira. E eu não suporto mentiroso. Não quero que ele me chame mais de filho, porque eu não sou de pai, porque eu não sou pai de mentiroso. Mentiroso é filho do diabo.
A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e eu não quero ser pai de mentiroso nenhum. Gostaria que essa divulgação, que quem lesse, quem ouvisse, quem visse, anunciasse a todos os cantos que eu não tenho filho nos Estados Unidos chamado Gaspar dos Reis. Não sou pai de mentiroso.